Se fake news fosse crime, o Haddad seria preso em flagrante hoje. Ele deu uma coletiva para a imprensa com aquela cara de choro, triste. Eu sei que deve ser muito difícil ter que vir a público todo dia tentar defender esse governo horroroso do PT para falar da nossa vitória nessa pauta do monitoramento do Pix dos trabalhadores. E eu fui o único citado por ele na entrevista, assim, do nada, só Deus sabe por quê, me acusando de um monte de mentira arrequentada. Bem, diferente do chefe dele, o Lula, que já foi condenado em todas as instâncias do judiciário por roubar dinheiro público dos brasileiros, eu nunca fui sequer denunciado criminalmente. Eu sou ficha limpa. Já o Lula fez mais mal para a economia que a própria pandemia. E você, Tachad, não tem a mínima competência para ser ministro numa crise dessa. Você tinha que pedir umas aulas para o Paulo Guedes de como superar o desastre desse outro meteoro chamado Lula que atingiu o Brasil em cheio. No governo Bolsonaro, nós mostramos como é que se aumenta a arrecadação com redução de impostos, sem roubalheira em estatais, extinguindo cargos públicos, dando segurança jurídica para quem quer empreender e também ajudando aquelas pessoas mais humildes que ainda precisam do governo para terem o básico. Tachad, não dá para aumentar a arrecadação do governo só aumentando impostos, só esfolando o trabalhador brasileiro. Tachad, eu acho que não vai nem precisar, porque do jeito que as coisas estão indo, você vai cair antes. O Lula vai ter que, em algum momento, botar no Ministério da Economia alguém que entenda de economia. Mas, se você durar até 2027, pode escrever aí, vai ser demitido pelo próprio Bolsonaro. Ele vai escolher um economista de verdade, que seja competente e traga prosperidade para a vida de cada brasileiro. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Não podemos colocar a perder os instrumentos que o Estado tem de combater o crime. As rachadinhas, né, do senador Flávio, elas foram combatidas, as rachadinhas, porque a autoridade identificou uma movimentação absurda nas contas do Flávio Bolsonaro. Agora o Flávio Bolsonaro está reclamando da Receita. Ele não pode reclamar da Receita, ele foi pego pela Receita. Então não adianta esse pessoal que comprou mais de 100 imóveis com dinheiro de rachadinha, não pode ficar indignada com o trabalho sério que a Receita está fazendo. Então o Flávio Bolsonaro, ao invés de criticar o governo, deveria se explicar como é que ele, sem nunca ter trabalhado, angariou um patrimônio espetacular. Quem combateu esse tipo de crime foi a Receita Federal, com esses instrumentos. Então nós precisamos de instrumentos para combater o crime organizado. Então nós vamos dialogar para chegar a um denominador comum. Queremos combater o crime organizado? Queremos combater o tráfico? Queremos combater os crimes cibernéticos? Nós precisamos de informação. Quais são as informações relevantes para combater o crime? Nós vamos ter que tomar essa decisão. E nós vamos tomar. Agora, precisa ser um projeto de Estado. Não adianta ficar acusando o governo A, B ou C. Tem que ter responsabilidade com aquilo que é a moralidade pública. Sobre a revogação da Receita Federal, são duas coisas importantes. Não só o limite de 2.000, mas as operações, as transações via Pix, elas não eram levadas em conta. Passaram a ser esse ano. Elas não vão as operações via Pix, as operações... Não é verdade. Como é que vai ser isso? Não é verdade. Não. Desde 2001 tem um regramento sobre isso. Não, mas em relação ao PicPay, essas instituições de pagamento... Elas já fornecem as informações. O que aconteceu é que elas forneciam voluntariamente. E eles pediram para estar dentro do guarda-chuva institucional da Receita Federal. Foi um acordo, inclusive, com eles. Mas eles fornecem as informações. E vão continuar fornecendo. Eles não têm porquê. Eles não têm porquê ser instrumento do crime organizado. Eles não querem ser um canal para golpes cibernéticos. Então quem é sério não precisa de instrução. Fornece para colaborar com a autoridade pública no combate ao crime.